Olá, galera! Meu nome é Cristiane Berlinaski, eu sou aqui da cidade de Itaiópolis, Santa Catarina, e eu estou fazendo um trabalho do meu curso de Pedagogia. Então, o meu vídeo de hoje é sobre a origem dos números e a gente vai fazer algumas atividades de matemática para alunos do primeiro ano. Então, a gente sabe que existem diversos sistemas de numeração, que existiu desde a pré-história até os dias de hoje diversos povos que inventaram a sua própria forma de fazer a contagem, de ter um sistema de numeração. E eu vou contar através de uma historinha uma das formas que surgiu a contagem. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje algumas ovelhinhas e um pastor, né? Esse é um exemplo que eu encontrei para mim apresentar para vocês. Na pré-história, na antiguidade, nos tempos mais antigos, existia essa necessidade de ter um controle dos bichinhos, né, dos rebanhos que as pessoas tinham. Então, o pastor saía toda manhã com as suas ovelhas e ele precisava saber se todas essas retornavam no final da tarde. Porém, como que ele ia controlar isso? Não existia assim, nenhuma forma de fazer esse controle. Então, eles inventaram, né? O pastor, ele tinha um saquinho, né, lá com o número de bolinhas, de pedrinhas, correspondentes ao número de ovelhas, né? Então, para cada ovelha que saía do pasto no início do dia, ele tinha uma pedrinha. A segunda ovelhinha saía, ele tinha a segunda pedrinha, e assim por diante. Então, ele tinha um número de pedrinhas para cada item do rebanho. No final do dia, ele selecionava as pedrinhas e conferia se aquela ovelha que saiu de manhã para pastar retornou para o pasto dele, né, para o cercado. Então, essa era uma forma que o povo achou de fazer o controle. Com o tempo, pela quantidade, se achou necessária uma pequena mudança, né? Se o rebanho fosse muito grande, como que eu ia ter, por exemplo, 500 ovelhas, 500 pedrinhas para conferência? Então, foi criada uma forma um pouquinho diferente. Uma pedra pequena representava uma ovelha. Para um número maior de ovelhas, existia-se um outro tipo de pedra, ou de tamanho diferente ou de cor diferente. Assim, dessa forma, eles conseguiam fazer um controle maior de um rebanho com maior quantidade de ovelhas. Então, essa foi uma forma. Porém, todos os povos desenvolveram o seu sistema de contagem, né? O povo maia tinha o seu sistema através de símbolos, os gregos através de letras do seu alfabeto, os romanos inventaram um sistema de contagem que é conhecido até hoje, né? Os números romanos a gente usa para representar os séculos, a gente vê muito em relógio, né? Relógio de parede, relógio de pulso, você vê muito em capítulo de livros, em fachadas de prédios antigos. Então, o número romano é um dos mais conhecidos até hoje, porém existiram muitos outros. O algarismo que a gente conhece hoje, ele surgiu ali um pouquinho antes, nos meados do século V a.C. Então, como que foi inventado, né? Então, foi inventado na Índia, né? Ele foi o número a questão do sistema decimal foi do 1 ao 10, né? Que é o que a gente é o que a gente tem hoje, né? De sistemas. E esse número do 1 ao 10 nos permite fazer infinitos números. Então, esse sistema foi criado lá. Porém, tem uma pequena curiosidade. Vocês sabem por que o 1 se chama 1, o 2 se chama 2 e assim por diante? Esses números foram apresentados, foram montados dessa forma pelo seu número de ângulos. Então, o número 1 tinha um ângulo, o número 2, 2 ângulos, o número 3, 3 ângulos, e assim por diante. Então, dessa forma que foi criados os números como a gente conhece hoje. Claro que eles ainda estão um pouquinho diferentes, né, por causa do formato. Eles eram extremamente retos, né, até por isso que existiam tantos ângulos, e a gente acabou, com o decorrer do tempo, arredondando esses. Mas é a mesma forma do que a gente usa hoje.
Então, galerinha, eu trouxe para vocês hoje, montei algumas atividades com itens que vocês têm em casa, que a gente pode adaptar para a gente aprender um pouquinho. São itens super fáceis de fazer e são bem divertidos para a gente colocar em prática os nossos conhecimentos. Vamos lá? Então, galera, eu trouxe aqui para vocês alguns objetos, né, para a gente treinar um pouquinho, né, a sequência numérica e algumas continhas básicas, lembrando que a gente está fazendo os nossos exercícios no base do 1 ao 10. Então, eu trouxe aqui para vocês um joguinho de números, bem colorido, bem legal. E eu trouxe para ajudar a gente a fazer essas continhas o ábaco. Muitos de vocês já conhecem esse equipamento, né? Ele foi inventado já há muito tempo, como eu comentei no vídeo, era um sistema já antigo de contagem e ele vai ajudar a gente a fazer esse exercício. Como que ele funciona? Então, a gente pode contar aqui, né? A gente pode ver que tem aqui o numeral do 1 ao 10, que é até o que a gente vai fazer hoje de exercício. Ele tem 10 bolinhas em cada linha, né? Porque a nossa base é o número 10, do 1 ao 10. E aqui na lateral a gente tem as dezenas, não tá muito claro por causa da luz, não tá dando muito para ver por causa da luz, mas a gente tem aqui as dezenas. Hoje a gente não vai trabalhar as dezenas, a gente vai contar só do 1 ao 10 para a gente aprender bem. Eu trouxe aqui algumas continhas, material para a gente fazer algumas continhas bem simples, tá? A gente só vai somar e dividir. Esse material, ele é legal porque nos permite fazer vários tipos de conta, né? Então, vamos lá, vamos começar. Peguei aqui dois números, né? O número 1, o número 3, e tem um sinalzinho de mais. Então, a gente vai somar 1 mais 3. Vamos utilizar o nosso ábaco para ajudar, né, gente? Então, ó, eu selecionei uma bolinha, conforme tá o meu número 1 aqui. Então, vou selecionar uma bolinha e tá pedindo mais 3. Então, mais uma, mais duas, mais 3. Quantas bolinhas eu fiquei? Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou olhar lá. O meu resultado é 4. Então, como vocês podem ver, é um material bem dinâmico, é bem legal. A gente pode fazer várias continhas. Vamos fazer mais uma? Então, vamos lá. 4 mais 6. Essa é um pouquinho mais difícil. Então, vamos lá para o nosso aparelhinho. Então, vamos lá. Tenho que selecionar 4 bolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos ver com quantas bolinhas a gente ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês podem ver que foram todas as bolinhas dessa linha, né? Então, para reforçar, para ver se a gente contou certinho, ó, a gente tem toda essa base aqui para a gente ver se a gente contou certinho as 10 bolinhas. Vamos fazer algumas continhas de menos agora. Então, vamos pegar aqui o número 1 e o número 4. Então, 4 menos 1. A gente pode usar o nosso ábaco também, né? Então, a gente já selecionou aqui. A gente já tinha selecionado as 4 bolinhas, senão a gente só selecionava. E aqui tá pedindo para mim diminuir uma. Então, eu vou tirar uma dessas bolinhas. Com quantas bolinhas eu fiquei? Com 3 bolinhas. Então, 4 menos 1, 3. Vamos fazer mais uma. Vamos pegar aqui o número 1 e o número 6. Então, agora a gente quer saber quanto que é 6 menos 1. Vamos lá para o nosso ábaco de novo. Então, a gente vai pegar, vai selecionar 6 bolinhas, que é o nosso número inicial, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, eu tenho 6 bolinhas aqui, então eu preciso saber quanto que é 6 menos 1. Então, eu vou tirar uma bolinha. Vamos ver quantas ficou? 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Então, o resultado da minha continha é o número 5. Então, essa é uma forma bem divertida de aprender, uma das. Eu já vou mostrar mais algumas para vocês. Aqui, pessoal, eu trouxe mais um material para a gente
praticar mais um pouquinho a nossa matemática, né, do número 1 ao 10. O que a gente vai precisar para fazer essa atividade? Palitinho de sorvete, grampo de roupa, né, e uma canetinha para escrever os nossos números. Ela é uma atividade legal porque além de a gente treinar a matemática, a gente vai treinar um pouquinho a questão da coordenação motora, né, a questão do movimento. Ela também é bem divertida da gente fazer. E para a gente poder fazer ela, a gente também pode utilizar o nosso ábaco para fazer a conferência dos números. Vamos lá? Então, aqui eu tenho várias continhas, né? Eu tenho de menos e de mais, tá? Todas elas vão dar até o número 10, conforme a nossa proposta de hoje. Então, vamos lá começar pela primeira. Quanto que é 6 menos 1? Então, a gente vai achar aqui no nosso resultado, né? Aqui nos nossos grampinhos. E a gente pode fazer a continha aqui no nosso ábaco para facilitar. Então, eu tenho que ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou separar 6 bolinhas aqui no nosso ábaco e eu tenho que tirar uma, né? Que é a proposta da nossa continha. Então, quantos fica? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta para essa continha é o número 5. Então, uma continha feita. Vamos para a segunda? 2 mais 3. Então, vamos pegar aqui também no nosso ábaco. 1, 2 bolinhas mais 3. 1, 2, 3. Quanto que deu total? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem que ter mais um número 5 aqui. Tem. E assim sucessivamente. Vamos achar as outras? 8 menos 5. Então, eu tenho que separar 8 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas restaram? 1, 2, 3. Então, cadê o nosso resultado? Número 3. 1 mais 8. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 1. Quanto que dá? 9, né? A gente não precisa nem contar. Se a gente saber que tem 10 bolinhas e que sobrou uma, então o total é 9. Cadê o 9? Aqui. Aqui, 9 mais 1. Então, eu já tenho as 9, né? Que eu separei, mas vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais quantas que tá pedindo? Mais 1. Mais 1. Então, quantas deu no total? A gente sabe que tem 10, né? Então, o nosso resultado é 10. Outra continha. 4 mais 2. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Mais 2. Mais 1, 2. Então, nosso total é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê o nosso resultado? Número 6. Aí, se ficar mais fácil, depois, quando vocês estiverem fazendo a brincadeira, vocês podem fazer desta forma aqui. Vamos para mais uma continha. 4 menos 3. Então, vamos lá. Separa 4 bolinhas, menos 3. Tirei 3, sobra quantas? Sobra uma, né? Então, cadê o nosso resultado? 1. E assim por diante. Então, esse também é um outro joguinho, uma outra forma legal para a gente aprender. Então, gente, vocês gostaram das atividades? Uma das propostas que eu quis trazer para vocês é demonstrar como pode ser divertido aprender matemática. Nós, adultos, fomos criados, a maioria de nós, com aquele medo de que matemática é super difícil, que é um bicho de 7 cabeças. Então, a gente acaba tendo medo, né, de não saber aprender, de não saber fazer os exercícios. Então, esses que eu trouxe para vocês são atividades para crianças de primeiro ano. São atividades dinâmicas, lúdicas, com a intenção de, claro, aprender a matemática, né, como foi proposto ali, aprender a sequência do 1 ao 10, que era a proposta inicial dessa atividade, das atividades,
mas aprender, mostrar como aprender pode ser divertido, que não precisa, não necessita ser aquela coisa regrada, aquela coisa chata, que a gente pode fazer isso de diversas formas. E como a gente está aqui nesse tempo de pandemia, né, que a gente não pode ir para aulas, nossas crianças não podem frequentar as aulas, essas atividades que eu mostrei para vocês podem fazer com os filhos de vocês em casa, criançada, vocês podem fazer com o papai e com a mamãe, vocês podem pedir ajuda para a professora, para algum colega, até para os irmãos mais velhos, mas são atividades que vocês podem fazer com itens que vocês têm em casa, né? Então, são atividades simples e, como eu comentei, a matemática ela não precisa ser difícil, ela não precisa ser temida, né? Ela pode ser uma coisa divertida de se fazer, a gente pode aprender de uma forma bem legal, certo? Espero que vocês tenham gostado das atividades, que vocês tenham gostado dos vídeos, e se vocês gostaram, eu espero que vocês deixem seus comentários. Muito obrigada!